Sábado é o dia D de vacinação de crianças contra a Covid-19 em Santa Catarina. Fim de semana vai ter procissão do Senhor dos Passos na capital, com alteração no tráfego nas ruas do centro de Florianópolis. As renúncias de prefeitos pelo estado com foco na eleição de outubro. Operação da Polícia Civil prende envolvidos no tráfico de drogas na região metropolitana da capital. E veja também, no esporte, a expectativa de Brusque e Camboriú para o duelo decisivo que vale o título do Campeonato Catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com informações da pandemia. Neste sábado ocorre o dia contra a Covid-19 para crianças, que vão poder receber tanto a primeira quanto a segunda dose do imunizante. Vão ser aplicadas a primeira e a segunda dose do imunizante contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. O dia D de vacinação vai começar às 9 horas da manhã e vai até às 4 horas da tarde. A ação vai ocorrer em todos os centros de saúde da capital, com exceção das unidades dos bairros Costa da Lagoa, na região leste, e Sapé, na área continental. Além das crianças, adolescentes acima de 12 anos, adultos e idosos vão poder se vacinar em pontos exclusivos no Centro de Eventos de Canasvieiras, antigo aeroporto, reitoria da UFSC, ponto fixo da Secretaria do Continente e Trapiche da Beira-Mar Norte. O mutirão de vacinação também vai ocorrer nas cidades de Blumenau, no Vale do Itajaí, Joinville, no norte do estado, e Chapecó, na região oeste catarinense. Nesse dia 2 de abril é celebrado o Dia de Conscientização sobre o Autismo. A data chama a atenção para o transtorno que atinge 1 a cada 44 crianças no mundo. É no desenvolvimento da criança que os sinais vão aparecendo. Para identificar o problema de forma mais precoce possível, o pediatra tem um papel fundamental. Até porque desde cedo o pediatra acompanha, desde o nascimento, acompanha aquele bebê. Então ele vai ter os primeiros sinais e fazer esse julgamento para poder encaminhar, para as terapias. A Ana Paula tem um filho com autismo. Atualmente o pequeno Henrico frequenta uma clínica que desenvolve diversas atividades. E com 1 ano e meio, nós percebemos um atraso na fala e iniciamos a estimulação precoce. A mãe já percebeu que sem a educação necessária, existem fatores que atrapalham o desenvolvimento da criança. As maiores barreiras para uma criança com TEA são a desinformação e a negação da família. Quanto mais cedo for iniciado o tratamento, maiores as chances dessa criança tornar-se mais independente e preparada para o futuro. Muitas vezes o pediatra não leva aquilo em consideração, mas isso é extremamente importante. Se a criança tem uma atenção compartilhada, se a criança socialmente está adequada, de acordo com os questionamentos que a mãe faz com a família, e ouvir, escutar o que muitas vezes a família traz. Ainda na saúde, cresceu o número de casos de dengue em Santa Catarina. No boletim divulgado hoje pela Vigilância Epidemiológica Estadual, são 16 os municípios em epidemia de dengue no estado, todos no oeste catarinense. 124 cidades são consideradas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti e 4 mortes pela doença já foram confirmadas aqui no estado. O boletim aponta que o oeste, o norte, a Foz do Itajaí e a Grande Florianópolis são as áreas com níveis de contaminação mais altos e com maior número de focos do mosquito. Vale ressaltar ainda que o mosquito Aedes aegypti também transmite não apenas a dengue, mas o zika vírus e a febre de chikungunya. Fim de semana tem a maior manifestação religiosa de Santa Catarina, a Procissão do Senhor dos Passos. Muita tradição e muita religiosidade nas ruas do centro de Florianópolis. São nada menos que 256 anos de história. A procissão, claro, vai provocar mudanças no tráfego na região central de Florianópolis. A repórter Ana Cristina Machado tem as informações. 3 pontos de estacionamentos aqui na região do centro vão ficar bloqueados. Aqui ao redor da Praça 15 e também em 2 ruas, na Rua Menino Deus e na Rua Bulcão Viana. Além disso, nós temos outras mudanças também no trânsito, Amanhã, a partir das 7h30 da manhã até as 8 horas da noite, a Rua Bulcão Viana vai ficar com o trânsito fechado.
No horário da procissão, nós vamos ter fechados os acessos à Praça 15 e também à Avenida Hercílio Luz. Nós vamos ter alguns desvios também em algumas ruas aqui do centro da capital, isso na hora da procissão, tá? Os veículos que estiverem na Avenida Mauro Ramos, sentido centro, eles vão ser bloqueados ali na Rua Anita Garibaldi. E os carros que estiverem na Rua Silva Jardim, sentido centro, vão ser desviados para a Rua José da Costa Muelman. No domingo, nós vamos ter também bloqueio de ruas aqui no centro. A Rua Tiradentes e a Rua Bulcão Viana vão ser fechadas a partir da meia-noite já. E a gente vai ter também esses desvios acontecendo aqui no centro no domingo. Então é bom a gente passar esses avisos para que todo mundo consiga aproveitar, né, a procissão e também andar aqui, transitar pelo centro da capital sem nenhum problema. Estamos de volta com o Band Cidade. Prefeitos de cidades catarinenses renunciaram aos mandatos para concorrer na eleição de outubro. Veja na reportagem. Em Florianópolis, Jean Loureiro, do União Brasil, que é pré-candidato ao governo do estado, passou o cargo para Topázio Silveira Neto, que está sem partido. A solenidade foi muito concorrida na Assembleia Legislativa, com a presença de representantes do PSD, MDB, PSDB, PL e PV, além dos ex-governadores Jorge Conder Bornhausen e Eduardo Pinho Moreira. Nós temos o desejo de uma candidatura ao governo do estado, já estamos num planejamento feito, a partir de agora inicia a pré-campanha ao governo. Eu deixo de ter as responsabilidades de prefeito, me permite fazer as caravanas por todas as regiões de Santa Catarina, conhecer mais a fundo, preparar um plano de governo condizente com o que a população espera e quando chegar a campanha chegarmos ainda mais fortalecidos. Em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, Oscar Gutz, do Partido Liberal, que estava no segundo mandato, renunciou para concorrer a deputado estadual. O vice Rafael Tambozzi, de 34 anos, entra para a história como o prefeito mais jovem a assumir o cargo no município. Na cerimônia, na sede da Câmara, acompanhada pelo senador Jorginho Melo, pré-candidato ao governo do estado e também presidente estadual do PL, Gutz se emocionou durante a renúncia. A gente quer agradecer toda a população de Pouso Redondo, pedir desculpa pela renúncia, mas é por um fato melhor. Uma gratidão muito grande por cada pessoa. Neste sábado, às 15h, o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, passa o cargo ao vice, Jair Frantz, também do MDB. Antídio renuncia porque é pré-candidato MDBista ao governo do estado. Para falar deste assunto, dessas movimentações, Roberto Azevedo comigo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Muitas renúncias aí. O que significam esses movimentos todos com vistas a outubro, hein? Tem peso importante, mas não é tudo. A gente tem que lembrar que o calendário eleitoral prevê agora, prazo até amanhã, para renúncia, desincompatibilizações, para concorrer daqueles que têm cargo público ou que querem transpor para outra finalidade, no caso o prefeito de Florianópolis, o prefeito de Jaraguá do Sul, o prefeito aí de Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, mas também tem alguns assuntos que não estão totalmente resolvidos. Por exemplo, se surgir uma federação, você sabe o que é uma federação? São vários partidos reunidos juntos que formam, na realidade, um novo partido, um partido único, com várias agremiações lá dentro. Esta instituição foi criada para impedir que a cláusula de desempenho, que começa a valer esse ano nas eleições para deputado, acabe com algumas siglas, que não teriam mais direito a tempo de rádio e TV, nem a fundo partidário. Isso pode mudar a configuração de alguns candidatos que agora estão saindo do cargo. Isso não deve atingir nem o MDB, muito menos o União Brasil, que é no caso específico de Jean Loureiro e também de Antídio Lunelli. Mas tem outros fatos. Os prefeitos renunciam agora, mas tem que esperar 4 meses até chegar à convenção partidária. E se até lá os partidos resolvem que aquela candidatura não decolou, como estão acontecendo em alguns casos na campanha à presidência da República, a pré-campanha à presidência da República. O candidato não decola, o partido pode, na convenção, mudar o rumo. Outra coisa, é momento de conversa, tá certo, Jean Loureiro? É momento de afinar, costurar, fazer alianças e chegar lá na frente mais robusto. Não é só o tempo de rádio e televisão, muito menos o dinheiro do fundo partidário, que é suficiente para eleger alguém. Vou dar um detalhe. Hoje, aqui na Grande Florianópolis, o ex-vice-prefeito da capital, João Batista Nunes, que foi vice-prefeito de 2 MDBistas na época, Dário Berga e Jean Loureiro, simplesmente
assinou ficha no MDB. Quer dizer, voltou a trabalhar com aquele dos quais foi aliado. Ele é uma opção para deputado. Mas e daí? Agora, cada partido tem a possibilidade de oferecer 41 nomes para deputado estadual e 17 para federal. E é esta conta de deputado federal que interessa para os partidos. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, Roberto. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Camorra para combater o tráfico de drogas na Grande Florianópolis. Pelo menos 8 pessoas foram presas. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão em Palhoça, São José e Florianópolis. Outras 3 prisões foram realizadas em flagrante, 2 por tráfico de drogas e 1 por porte ilegal de arma de fogo. Os policiais apreenderam uma pistola, maconha, skunk e êxtase. Os presos foram encaminhados para a penitenciária da capital. O principal foco da operação foi o combate ao tráfico de drogas em São José. A ação foi coordenada pela Divisão de Investigação Criminal de São José. Em Itajaí, policiais civis da Divisão de Investigação Criminal descobriram uma plantação de pés de maconha com estufa e tudo. A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão no bairro Ressaca, onde havia indícios de produção e distribuição de maconha. No local, os policiais encontraram uma estufa amadora com 60 mudas de pés de maconha em variados estágios de crescimento. Foram apreendidos adubos e materiais para a iluminação e ventilação do ambiente. Um homem de 49 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E a Polícia Militar Rodoviária, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, as duas polícias apreenderam em uma ação conjunta mais de R$220 mil em dinheiro, sem a devida origem. Foi no centro de Concórdia, no oeste catarinense. Após troca de informações entre as duas polícias, foram abordados 2 veículos com placas de Palhoça, suspeitos de fazer a entrega de drogas na cidade de Concórdia. O dinheiro estava escondido em um compartimento oculto, esse que você vê nas imagens. R$224.950 foram apreendidos. Os ocupantes do carro não souberam informar a origem do dinheiro. Todos possuíam passagens pela polícia por tráfico de drogas e foram levados para a delegacia de polícia. Mudando de assunto, o dia teve baixas temperaturas na Serra Catarinense e é a primeira negativa do ano aqui no estado. A sexta-feira teve menos 0,75 graus em Bom Jardim da Serra, 1,68 grau em Urupema, 1,8 grau em São Joaquim e 4,11 graus em Lages. Em São Joaquim teve registro de geada. Nessas imagens é possível ver aí os campos todos cobertos por uma fina camada de gelo, não é? A vegetação ficou também branca devido a esse fenômeno, portanto, registro de geada em São Joaquim, na Serra Catarinense, provocando toda uma mudança visual na região. E agora é hora de saber como vai ficar o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. Os detalhes para o sábado e o domingo, agora no Band Cidade. O sábado vai ter nebulosidade variável e condição de chuva ocasional para o litoral, o Vale do Itajaí e o Planalto Norte. Entre o extremo oeste e o Planalto Sul, sol entre nuvens. As temperaturas vão estar mais baixas pela manhã, com condição de geada isolada nas áreas mais altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas amenas. Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 23. Em Criciúma, mínima de 14 e máxima de 22. E em Itajaí, mínima de 17 e máxima de 22. No domingo, nebulosidade variável, com chuva no começo e no fim do dia para a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Litoral Norte e Planalto Norte. Chove no extremo oeste com temporais localizados ao longo do dia, condição que chega ao meio oeste e ao sul do estado a partir da tarde devido a um cavado, uma área alongada de baixa pressão. As temperaturas vão estar amenas e sobem de maneira gradativa ao longo do dia. Em Florianópolis, mínima de 20, máxima de 24 graus. Em Blumenau, variação entre 16 e 24. Em Lages, 13 graus de mínima e 18 de máxima. E em Chapecó, os termômetros variam entre 14 e 25 graus. Agora o assunto é a tecnologia na agricultura. Em Agrolândia, no Alto Vale do Itajaí, criadores de gado leiteiro têm feito um teste chamado teste genômico. Para que isso serve? Para garantir o melhoramento genético dos animais. Uma parceria da Prefeitura com o Sebrae subsidia 70% do valor destes testes.
A família Prailiper, do Ribeirão das Pedras, é a primeira de Agrolândia a aderir à testagem genômica do gado através de uma parceria firmada entre a Prefeitura e o Sebrae. O seu Roman, que tem um rebanho de 43 animais, fez o teste em todos e ficou animado com a novidade, já que pretende melhorar o potencial genético da criação. Sempre tentar jogar para frente, melhorar, e coisa assim, porque para melhorar vai devagar. Para se atrasar e jogar para trás, estragar a genética, isso é bem mais ligeiro do que ir para frente. Para fazer o teste é coletado um pequeno pedaço da cartilagem do animal, que é retirado da orelha. A coleta é feita por uma empresa contratada através da parceria do município com o Sebrae. A partir dessa amostra, vai ser feito todo o trabalho de análise genética, um processo minucioso realizado fora do Brasil. O material coletado aqui nas propriedades de Agrolândia será encaminhado para uma empresa de São Paulo que vai fazer a extração do DNA. E depois o DNA chipado segue para os Estados Unidos, onde será feita a leitura dos dados. E aí vai sair o mapeamento completo do animal. O resultado leva de 45 a 60 dias para chegar às mãos do criador. Com isso, ele poderá conduzir os animais de forma a melhorar o rendimento do rebanho. A maior vantagem do produtor em fazer o teste genômico é fazer o acasalamento em cima desses dados dessa vaca. Por quê? Para ter maior ganho genético, porque hoje a propriedade está pequena, a gente precisa ter maior lucratividade com um menor espaço. O grande atrativo para os criadores em Agrolândia é que a parceria da Prefeitura com o Sebrae subsidia 70% do valor do teste, que tem custo de cerca de R$ 250 por animal, uma condição que se torna bem vantajosa para o criador. Uma coisa inédita aqui em Agrolândia e devido a esse subsídio enorme de 70%, a gente já tem catalogado outras propriedades que em breve a gente também estará fazendo essa coleta. Com a informação genética detalhada, o criador poderá melhorar o padrão do rebanho a cada cruzamento e aumentar o potencial leiteiro, tendo como referência o padrão norte-americano. De volta com o Band Cidade. Olha, é grande a expectativa para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Catarinense. Brusque e Camboriú se enfrentam neste sábado no estádio Augusto Bauer. A vantagem é do Brusque, mas o Camboriú está confiante. Em Brusque, todos os ingressos para a partida já foram vendidos. A expectativa é de casa cheia no estádio Augusto Bauer. O primeiro jogo no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, terminou empatado em 1-1. Com isso, o Brusque vai para a partida decisiva com a vantagem de jogar pelo empate para ficar com o título. Dentro de campo, o técnico Vaguinho Dias não vai poder contar com o volante Rodolfo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. É mais uma final, mas é uma grande final. E nós estamos preparados para ela e queremos fazer junto com o nosso torcedor a festa. Então, portanto, todos muito concentrados, todos muito bem. O Camboriú vai precisar vencer o Brusque para faturar o inédito título estadual. Para o segundo jogo da final, o técnico Luan Carlos vai também ter um desfalque importante. O zagueiro Wesley Santos está fora, suspenso. O time está otimista em reverter a vantagem dos donos da casa e levantar a taça. Jogar no Augusto para nós é bacana porque a gente iniciou a nossa caminhada ali, a gente conhece bem o campo, conhece bem a estrutura. E é isso, a gente está muito confiante para fazer um grande jogo, para fazer uma boa partida. A partida está marcada para este sábado, às 4h30 da tarde, com a arbitragem de Ramon Abate Abel. A cobertura completa do segundo jogo da final do Campeonato Catarinense entre Brusque e Camboriú no estádio Augusto Bauer e a festa do campeão, você confere segunda-feira, 12h30, no Jogo Aberto SC. Agora a gente faz uma viagem no tempo para contar como começou a produção de cebola em Santa Catarina. O cultivo da hortaliça é uma herança cultural da imigração açoriana, que mais tarde começou a fazer parte das famílias de origem alemã que povoaram o Vale Sul. A nossa equipe foi até a terra da cebola para saber detalhes dessa rica história. No sossego de casa, no Rio do Norte, em Ituporanga, o seu Lauro ainda mantém uma atividade que era rotina entre os produtores de cebola, a confecção das réstias. Com habilidade, ele entrelaça as cebolas na palha de taboa, com cuidado de escolher bem cada uma, para a réstia ficar bem firme e vistosa. O trabalho era imenso, né? Só que o pessoal, por exemplo, plantava menos. Por exemplo, os meus filhos hoje aí produzem 300 toneladas, ou 350, e naquela época uma família para fazer 30 era difícil, né?
Esse trabalho artesanal é muito solicitado hoje para feiras e exposições. É uma herança cultural da produção de cebola na região. Até o fim dos anos 70 era assim, em réstias, que as cebolas saíam aqui de Ituporanga. Eram vendidas dessa forma. Então todo produtor dominava essa técnica, fazia o mesmo trabalho que a gente vê o seu Lauro fazendo aqui. Só a partir dos anos 80 é que foram adotados os tradicionais sacos de 20 quilos, aqueles que a gente vê quando os caminhões passam carregados. Os agricultores ficavam nas suas propriedades fazendo réstias, aqui na nossa região usando a taboa, e depois essas réstias eram carregadas em caminhões e dessa maneira elas iam para os grandes mercados consumidores do Brasil e as pessoas não compravam 1 quilo de cebola, elas compravam uma réstia de cebola no mercado para o consumo de um determinado período de tempo. Foi a partir dos anos 70, com a abertura de mais rodovias, que a produção se expandiu na região do Vale Sul e foi assim que o cultivo se consolidou, tanto que ainda nos anos 70, Ituporanga passou a promover a Festa da Cebola, que era estadual e reunia um grande público na Praça da Igreja Matriz. Foi um evento que antecedeu a tradicional Expofeira, que ganhou projeção nacional a partir dos anos 80. De lá para cá, a produção só evoluiu em quantidade e qualidade com a chegada de novas tecnologias e da estação experimental da Ipagre. O seu Lauro, descendente de portugueses que trabalhou por décadas na produção, hoje vê os filhos seguirem o mesmo caminho. E mais sossegado, ele segue fazendo as réstias, contribuindo para a preservação dessa história. Fazendo aquilo que a gente gosta, a gente se orgulha daquilo que faz, né? E hoje, dia 1º de abril, claro, não é? Também é chamado de o Dia da Mentira. A repórter Ana Cristina Machado foi às ruas para conversar com a população sobre essa data. Veja aí. Quem nunca caiu numa brincadeirinha de 1º de abril, hein? O amigo que veio com uma novidade, você achou que era verdade, no fim era mentira. Ou então alguém da família que resolveu pregar uma peça em você logo no dia da mentira. Eu resolvi vir até o centro de Floripa para saber qual foi a maior mentira que você já ouviu. A maior mentira que eu já ouvi é os caras falar que o Figueirense um dia vai chegar na Libertadores, né? Hoje é 1º de abril, então eles vão sonhar muito alto ainda, né? Opa, mas peraí, não é só ouvir não, hein? Tem gente que adora contar uma mentirinha no dia 1º de abril. Tô com dor na perna, aí vinha assim, ó. Tô com dor na perna, queria ficar em casa, ele assim. Aí daqui a pouquinho, cadê a dor na perna? Pá, me esqueci. Voltei a dor na perna, eu tenho que mentir, né? E tem que contar uma mentira boa, né, cara? Principalmente na peixaria. Tem que ser boa na mentira. E a Isadora vive todos os anos uma situação que parece mentira, mas é verdade. Sim, na verdade hoje é meu aniversário e é verdade, não é mentira. Então quando eu nasci todo mundo achou que eu era uma mentira. Mas a verdade é verdade. É muito engraçado nascer no dia 1º de abril e essa é a história. Curioso, não é? Curioso. Você vê agora imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, a bela Florianópolis, na tela para você. Tempo bom na cidade, 17 graus e a temperatura faz um friozinho agora aqui em Florianópolis. A movimentação nas pontes que fazem a ligação entre ilha e continente é tranquila nesse momento. Quem sai da ilha encontra trânsito um pouquinho mais intenso na ponte Colombo Salles, mas quem entra na ilha pela ponte Pedro Ivo Campos encontra tráfego bastante tranquilo para chegar até a ilha de Santa Catarina. Então, vamos ficando por aqui. As reportagens da edição de hoje estão no YouTube da TVBV. Para acessar, você aponta a câmera do seu smartphone aqui, ó, para minha esquerda, direita do seu vídeo. Ali está o QR Code, você acessa o YouTube da TVBV e fica ainda mais informado. Você fica agora com as informações mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere 12:30 na segunda-feira no Jogo Aberto SC com a cobertura da final do Campeonato Catarinense e também 12:50 no SC Acontece. Para encerrar, imagens ao vivo de Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Chove por lá, hein? Chove em Balneário Camboriú neste momento, imagens da Praia Central, já com a faixa de areia alargada. Forte abraço, obrigado pela audiência ao longo de toda a semana, uma boa noite para você, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.